tentando atender a toda a demanda, as necessidades dos nossos alunos. Então, é difícil a gente trabalhar de forma remota, é difícil a gente utilizar as ferramentas estratégicas que o novo modelo de educação está apresentando para a gente, mas a gente tentar, um pouquinho que seja, se a gente conseguir 10%, 5%, 20% de cada turma, da participação dos alunos de cada turma, já é um avanço. Tudo que está se apresentando tecnologicamente está sendo novo para a gente, né, que a gente já tem uma cultura de trabalhar a educação de forma presencial. Então, em 2020, a gente teve um desafio muito grande, que foi assim, apresentado de forma muito brusca para a gente, as ferramentas tecnológicas que a gente poderia utilizar para fazer esse ensino remoto. E tivemos muitas lives, eu acho que todo mundo aqui está até saturado de tantas lives, de participar de tantos cursos, mas a gente não pode parar, a gente não pode ficar cruzado, tem que continuar esse trabalho. Infelizmente, a gente ainda não tem previsão de quando vai poder voltar às aulas presenciais, então temos que continuar esse trabalho remoto, trabalho de formiguinha mesmo, para a gente conseguir êxito. A apresentação do Google Forms, da plataforma, vai ser feita pela pedagógica. Ela vai ter de forma bem clara, bem objetiva, como é que a gente pode utilizar essa ferramenta também, além dos outros recursos, né, que a secretação, juntamente com a diretoria de ensino, está usando para facilitar a aprendizagem desses alunos. Estamos organizando apostilas, já tivemos alguns momentos formativos com as supervisoras, para fazer as avaliações diagnósticas. Estamos organizando as equipes para dividir, contar, organizar a entrega dos livros didáticos para os alunos. Mas necessitamos também desses recursos, porque quanto mais recursos a gente tiver para conseguir passar para o nosso aluno uma educação de qualidade, a gente vai buscar. Então, quanto mais... na nossa equipe técnica pedagógica, nós temos a coordenação de sexto ano e da avaliação e planejamento também. No setor de planejamento, temos a técnica pedagógica responsável pela avaliação e desempenho no sexto ano. Uma das nossas técnicas pedagógicas não vai poder estar nesse encontro de hoje, ela está em aula online do doutorado, que é a Alexandrina Chanda Guedes. Nossa outra técnica pedagógica, não sei se já está no grupo, é a Ana Paula. Ana Paula, da avaliação de desempenho do sexto ano. E da coordenação da EJA Campo. Ana Paula? Acho que ela caiu a conexão. E EJA Campo, nós temos Valdenice Lopes e José Antônio. Então, os professores que não conhecem ainda a equipe técnica, nós temos na nossa diretoria de ensino esses professores, né, os técnicos que estão para dar esse apoio aos professores, o apoio à gestão escolar, o apoio aos supervisores, para a gente fazer um trabalho de qualidade no município, né, continuar esse trabalho de qualidade no município, independente dos desafios que a gente tem enfrentado. Boa tarde, Ana. Oi, quando eu fui falar, eu apertei e terminei saindo. Valdenice está no grupo? Depois eles falam, né, os técnicos têm uma abertura para falar com vocês, falar com os professores, as professoras, e aí nós vamos iniciar a nossa formação com Juliana Dornelas. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, então, pessoal, sou eu, Juliana. E, bom, vou mostrar para vocês aqui algumas maneiras da gente maximizar o uso do Google Forms. Eu sei que muita gente já sabe o básico, tem gente que também não sabe o básico, então eu vou do básico e vou mostrar para vocês um jeito de facilitar
o uso dessa ferramenta. Então, o tema seria utilizando o Google Forms como uma ferramenta de interação para atividades, tanto atividades corriqueiras quanto atividades avaliativas. E é uma ferramenta que facilita muito em relação a atividades avaliativas, porque o Google Forms ele gera planilhas com os resultados, que você pode filtrar, pode, a partir dela, criar outras planilhas individuais, tipo, por aluno ou por turma, e por aí vai. Vou mostrar isso para vocês. Basicamente, nessa apresentação, eu vou mostrar para vocês o que é o Google Forms, por que usar o Google Forms, como criar formulário e os recursos que vocês têm disponíveis e que vocês podem estar utilizando. O Google Forms é basicamente, eu acho que todo mundo conhece aqui a carinha do Google Forms, que é um aplicativo de gerenciamento de pesquisas do Google, e ele está disponível tanto para celular quanto para computador. Você pode acessar no menuzinho que tem, vou mostrar para vocês daqui a pouco, ou pelo link docs.google.com/forms. Ele vai levar você diretamente para a página inicial, onde você pode criar o seu próprio formulário, ou você pode explorar outros modelos de formulários que eles têm disponíveis. Por que utilizar o Google Forms? Você poderia simplesmente mandar foto da atividade, mas é mais fácil elaborar atividades pelo Google Forms. É menos cansativo também, gera dinamismo pelo fato de você ter vários recursos disponíveis para utilizar. Você pode usar vídeo, você pode usar imagens e outros links para outros arquivos. Ele possui recursos capazes de estimular os alunos, claro, porque aí o aluno ele não vai precisar estar escrevendo, tirando foto, mandando. Facilita na correção, porque você pode ir lá, tem uma das opções é para você criar um teste pelo Google Forms, e aí você pode colocar já as alternativas corretas, por exemplo. E se tiver alguma questão que seja discursiva, você pode revisar depois. Mas aí você só vai precisar revisar uma questão, em vez de revisar 10, 15, quantas você quiser. Ele ajuda a salvar a memória do seu computador, celular, porque muitas vezes você tem tantos alunos de tantas turmas e são tantas fotos de atividades que a sua memória fica cheia. Então, utilizando o Google Forms, ele salva tudo na nuvem, que é basicamente um armazenamento que fica na internet, disponível para você utilizar de qualquer lugar. Basta você acessar a sua conta Google. Acho que todo mundo aqui tem uma conta Google, porque vocês precisam para utilizar o celular Android. E é seguro, porque caso vocês tenham algum problema nos seus dispositivos, o pendrive queimou, precisei formatar o celular, o computador quebrou, aquelas respostas, aquele documento vai estar sempre disponível para você. E aí, como criar os formulários? Para você criar um formulário, você precisa de uma conta Google, no Gmail, um celular ou computador e conexão à internet. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como fazer isso. Deixa eu aqui. Eu não sei se está dando para ver a minha tela. Mas aí eu vou abrir aqui. Quando você abre a sua página inicial do Google, ele vai aparecer aqui a sua foto da que você escolheu para sua conta e essa gradezinha aqui, que são os Google Apps. Aqui você tem a opção de ir direto para o formulários. É só descer a barra e tem. Você pode clicar aqui ou ou você pode ir por aquele link, docs.google.com/forms. E aí você chegou onde você queria. E aqui você tem um formulário em branco, é um modelo, ou você pode ver na galeria de modelos, que tem vários outros modelos, e aí você pode utilizar. Você que escolhe isso aí. Bom, aí para criar um formulário, a gente vai começar de um formulário em branco. A gente clica aqui nesse mais, e ele já gera para a gente o formulário sem título. A primeira coisa que a gente tem que lembrar sempre de fazer é de dar um nome para esse formulário. Tanto para o arquivo que vai ficar no seu Drive, quanto para o próprio título do formulário. Aí, digamos que esse formulário seja de um teste. Teste primeiro trimestre. Pronto. Quando eu colocar, ele vai automaticamente salvar.
Então, não corre o risco de, se acontecer alguma coisa, se o computador descarregar e desligar, você perder. E aqui, ele já coloca como padrão, mas você pode colocar outro nome. Não tem problema. Você pode colocar teste de linguagens. Não. Vamos chamar isso aqui de simulado, porque eu vou colocar perguntas de todo tipo. Simulado, pronto. Aqui, você pode colocar uma descrição. Para que é, ou o que é, a que se refere. Você coloca aqui, simulado, referente à nota da primeira unidade. Primeira unidade. Pronto, colocou a descrição. E aí, a segunda coisa mais importante que você vai precisar fazer é sempre lembrar de pedir para o aluno se identificar. Identificar colocar o nome dele e a turma, se for o caso de você dar aula para turma A, B, C, de determinada série. Pronto, né? Aí aqui eu vou importar essa pergunta. Para adicionar uma pergunta nova, a gente precisa usar esse menuzinho aqui, que ele vai estar sempre aqui, ele é flutuante, você vai ver ele o tempo inteiro. Aqui eu tenho as opções de adicionar pergunta, importar perguntas, adicionar um título e descrição, esse título e descrição ele fica solto no seu formulário, adicionar uma imagem, adicionar vídeo, ou adicionar sessão. Aqui em cima a gente tem outras ferramentas, a gente tem complementos, que são como se fossem extensões do próprio Forms, e você tem outros recursos. Os que eu tenho aqui são os de limitação, e um bem legalzinho para quem trabalha com matemática e quer colocar expressões matemáticas para o aluno no formulário. Aqui, nesse aquarela, a gente tem personalizar tema, e aí você pode escolher uma cor. Se não tiver aqui a cor que você quer, você pode vir aqui, né, nessa paleta de cores e trocar. É bem simples. Pronto, eu acho que eu queria esse azul aqui. Azul bonito. A gente pode trocar também a cor do plano de fundo, e aí vai depender muito da cor que você escolher, porque geralmente são tons mais claros da cor principal. E o estilo da fonte. Aqui não tem muitos estilos diferentes, mas eu também não acredito que a gente precise trocar tanto assim. E a gente pode colocar uma imagem aqui no cabeçalho, para não ficar tão visualmente pelado. E aí aqui a gente tem a opção de colocar... Juliana? Oi. Posso fazer uma pergunta agora? Aham, pode. Esse aplicativo aí, no caso, eu faço primeiro as atividades antes de chamar os alunos ou durante a conversa com eles, hein? Aí, no caso, eu posso fazer... Fale, pode falar. Tá, ok. É bom que você faça antes, porque aí depois que estiver pronto, você envia para eles no final da aula, para eles poderem responder. Agora, entendi. Tem um outro recurso que você pode fazer, óbvio, você elabora também antes, mas você pode utilizar durante a aula, que é o Kahoot. Eu acho que no finalzinho eu te mostro como ele é. Ele é bem legal mesmo. E dá para fazer um monte de atividades no Kahoot também. Tá ok, obrigada. Nada. Pronto, a gente estava escolhendo um cabeçalho. Pode ser qualquer foto. Você pode fazer o upload, se você tiver uma foto de cabeçalho no seu computador, você pode procurar e colocar. Caso contrário, você pode usar alguma das fotos que estejam aqui. Vou botar esse livro aqui. O livrinho tá legal. E ela já fica aqui. E aí a gente tem esse olhinho, que é de visualizar. Quando a gente clica no olhinho, a gente tem a visualização de como o aluno vai ver o formulário. E aí, se em qualquer momento da elaboração do formulário você precisar ou você quiser ver como ele está ficando, você pode clicar no olhinho. Por exemplo, ele vai abrir aqui, e até então eu só tenho isso aqui no meu formulário. Eu poderia ter mais coisas. E tem essa engrenagem aqui. Nessa engrenagem, a gente tem as opções
de coleta de endereços de e-mail, mas nesse caso eu não recomendo que coloque, porque nem todo aluno tem e-mail, ou nem todo aluno está logado no e-mail dele. E a gente tem essas outras caixinhas aqui, sobre as permissões do participante. Os participantes podem editar após envio, ver gráficos de sumários e respostas de texto. Eu deixo eles desmarcados, porque se você der a opção de editar após o envio para um aluno, eu não sei se todos, mas alguns vão querer editar respostas depois de já ter enviado. E aí não é legal. Aqui em apresentação, a gente tem essas outras opções aqui. E a gente desmarca essa que geralmente sempre vem marcada, que é mostrar link para enviar outra resposta. Para que o aluno ele envie somente uma resposta. Óbvio, se ele acessar novamente o link que você botar no grupo, ele vai poder enviar outra resposta. Mas, ao terminar o formulário, ele não vai ver que isso é uma possibilidade. Você pode escolher embaralhar a ordem das perguntas também. Isso aqui é bem opcional. E mostrar a barra de progresso. Também é bem opcional. Se você quiser que o aluno veja o progresso dele enquanto ele estiver fazendo a atividade, você pode marcar. Caso contrário, não. Eu deixo desmarcado, geralmente. E a mensagem de confirmação. Para depois que ele enviar as respostas, aparecer. Aqui, a mensagem padrão que eles deixam é: sua resposta foi registrada. Mas você pode colocar boa sorte, por exemplo. E aí, quando ele enviar, vai aparecer boa sorte para o aluno. E, por último, a gente tem a abinha de testes. E é essa parte aqui que é bem legal, porque é a partir daqui que a gente pode criar perguntas no formulário com pontuação e que a gente pode dizer qual é a resposta correta e ele já vai fazer essa correção e atribuir a pontuação. Então, se você quiser criar uma atividade desse tipo, é só ativar aqui, criar teste. E aí você tem as opções de quando você cria teste. Você pode liberar a nota imediatamente após o envio, ou seja, fica disponível para o aluno ver quanto ele tirou, o que ele errou ou o que ele acertou, ou posteriormente, depois da revisão manual, que aí você teria que rever as questões e enviaria para ele, mas só que seria por e-mail. Então, você ativar o posteriormente, ativa a coleta de e-mails, que é aquela questão, nem todo aluno tem e-mail, então eu não recomendo. E aí, depois que o aluno tiver enviado, você pode permitir que ele veja as respostas erradas, as corretas e quanto vale cada questão. Eu deixo tudo marcado, porque é importante que ele veja o que ele acertou, o que ele errou, e o porquê dele ter errado, como ele poderia melhorar ou aprender, enfim. E aí, depois de a gente ter ajustado tudo que a gente quer aqui, a gente vai e salva. Pronto. A partir do momento que eu habilitei o testes, automaticamente ele já vai mostrar para mim aqui um total de pontos, que está zerado por enquanto, porque eu ainda não atribuí pontuação a nenhuma das perguntas. E agora, eu vou mostrar primeiro para vocês como importar perguntas, porque facilita no momento que você for criar um formulário e você queira reaproveitar a pergunta de algum outro formulário. Eu venho aqui, importar perguntas, e ele vai mostrar aqui todos os formulários que eu tenho. Aí eu vou clicar, por exemplo, esse simulado 1 foi o que eu fiz hoje de manhã. E aqui tem as perguntas do formulário. Pronto, digamos que eu quero importar essa daqui, nome e turma, para não precisar ter que fazer o tempo inteiro isso. Então, selecionei e importei as perguntas. E aí elas já aparecem aqui. Eu não preciso mais fazer a pergunta nome e turma. Pronto. Para nome do aluno, o tipo de resposta a gente pode colocar aqui. A gente pode escolher o tipo de resposta. Você pode escolher. Discursivamente, você tem resposta curta ou parágrafo. Como é só nome, então, geralmente, resposta curta já basta. Só preciso que o aluno coloque o nome dele aqui. Já aqui em turma, eu coloco a lista suspensa. A lista suspensa, ela é basicamente um tipo de resposta igual a isso daqui. Isso aqui é uma lista suspensa. Você vai clicar e vai aparecer as opções. E aqui eu coloquei A, B, C, se tiver turma D, você coloca também, quantas quiser. Ó, vou clicar no olhinho para vocês verem como ficou até agora. O nome do aluno, que ele vai escrever aqui, e a turma.
naquele esquema de lista suspensa. Então, ele vai vir aqui e vai escolher se turma A, B, C, turma C, por exemplo. E aí, se eu não criar outra sessão, eu falo sobre sessão agora, as perguntas do formulário, elas vão vir logo em seguida, assim, na mesma página. Também é importante a gente colocar todos os campos como obrigatório, principalmente os de identificação, para que o aluno não esqueça de colocar e a gente fique sem saber quem foi que respondeu o quê. Então, a gente marca aqui embaixo o obrigatório. E digamos que agora sim, eu quero que o aluno se identifique primeiro e depois ele tenha acesso às perguntas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma sessão. Vem aqui em adicionar sessão. Pronto. Aqui, nesse final, eu escolho o que vai acontecer depois que ele preencher. Então, depois que ele preencher com as informações pessoais dele, a identificação, eu quero que ele vá para a próxima sessão. Então, ele vai para a próxima sessão. A próxima sessão é de perguntas. Então, eu coloco, responda às perguntas. Pronto. Depois disso, você pode colocar uma descrição, mas é totalmente opcional também, aqui nessa sessão, já que responda às perguntas é autoexplicativo. E aí, eu começo a fazer as perguntas de fato. Eu posso ter o tipo de pergunta simples, somente com o cabeçalho da pergunta e as opções. Eu preparei um documentozinho com perguntas para utilizar. E aí, se você quer colocar um texto na sua pergunta, ou um cabeçalho maior, mas o Forms, ele não dá a opção de você editar o seu texto, de você colocar o seu texto com parágrafos, de colocar, colocar tudo justificado para ficar bonitinho. Então, o que a gente faz? Se você está fazendo pelo celular, você pode tirar um print do texto que você quer, se você quiser o texto, por exemplo, sei lá, uma fábula. Aí você tira o print e vem aqui e adiciona a imagem. Você vai procurar a imagem no seu dispositivo. Caso você esteja fazendo pelo computador, aí você pega o texto que você quiser, digamos que a fábula da cigarra e a formiga. Pronto. Eu quero pegar essa fábula aqui para trabalhar com os meus alunos. E ela tá toda assim, toda bonitinha. No Forms, colocando diretamente no campo, eu não conseguiria. Então, eu vou copiar esse texto. Venho aqui no Word. Deixa eu apagar isso daqui. E, quando eu for colar... Pronto, tá aqui. Eu colei o texto. Copiei de novo. Agora eu posso apagar ele. E quando eu clico com o lado direito do meu mouse, aqui, eu tenho a opção de colar como imagem. Então, ele não vai ser mais um texto corrido. Eu não vou mais poder editar ele aqui. Ele virou uma foto. Virou uma imagem. E aí, para eu salvar essa imagem e utilizar ela no meu formulário, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito de novo nessa imagem. Vai aparecer esse menu. E eu vou clicar em salvar como imagem. Eu criei uma pasta aqui para salvar essas imagens. E eu vou colocar aqui o nome, a cigarra e a formiga. Pronto, identifiquei. Agora é só chegar aqui no meu formulário, clicar nessa opçãozinha e procurar a imagem. Tá aqui a imagem que eu queria, da cigarra e da formiga, o texto com os parágrafos, travessões, tudinho certinho. E eu adicionei, ficou bem bonitinho. Eu posso diminuir a imagem se eu achar que está muito grande. Eu posso aumentar se eu achar que está muito pequeno. E aqui, ó, tem esses 3 pontinhos, onde eu posso alinhar a minha imagem em relação à caixa da pergunta. Eu posso alinhar o centro
Posso alinhar à esquerda ou à direita, mas acho que o centro tá bom, então vou deixar assim. E aí, eu posso colocar agora o título da pergunta. Leia a fábula e... Se eu botar fábula, eu já vou estar dizendo, né? Então, eu posso colocar identifique o gênero do texto abaixo. Pronto. E coloquei o texto. E aí, eu tenho o meu tipo de resposta. Vamos começar com a múltipla escolha. Resposta de múltipla escolha é aquela que eu só posso marcar uma. Eu não posso marcar mais de uma, eu não posso escrever. A minha única opção é marcar. Então, eu vou colocar aqui, fábula. Vou colocar notícia de jornal. Bula de remédio. Pronto. Aí aqui eu tenho as minhas opções, vou botar somente 3, mas aí vocês podem colocar quantas opções vocês quiserem. E aqui eu vou ter, como eu marquei teste, então eu posso atribuir respostas, quer dizer, respostas e pontuação. Eu posso dizer, ó, a resposta da pergunta 1 é essa daqui. Aí eu clico em adicionar resposta e seleciono aqui, é uma fábula. Aqui eu atribuo a pontuação. Então, eu quero que valha 1 ponto. Pronto. Agora eu tenho a primeira questão, que vale 1 ponto, e cuja resposta correta é essa daqui. Se eu quiser, eu posso também, e eu acho que é super recomendável você fazer isso também, adicionar o feedback da resposta. Se a resposta for incorreta, você pode colocar aqui. Leia mais sobre gêneros textuais. E aqui eu tenho um clipezinho e um símbolozinho de vídeo. Para que serve? O clipe, eu vou poder colocar um link. E aí eu pesquiso gêneros textuais. Eu pesquiso, pego esse link aqui, copio e colo. Pronto. Aí aqui eu tenho um link de uma página da internet, um artigo, que vai direcionar meu aluno e ele vai poder ler aquilo depois. Se eu quiser, eu posso colocar um texto para ser exibido. Aí eu coloco gêneros textuais. Mas é opcional esse texto aqui. Se você não colocar, ele vai ser preenchido pelo padrão do próprio link. Então, você clica aqui em adicionar. Pronto. Isso aqui vai aparecer para o meu aluno quando ele errar essa pergunta. E eu tenho a opção de colocar um vídeo também. Sempre que eu colocar um vídeo, eu vou pesquisar esse vídeo no YouTube. Aqui eu posso pesquisar diretamente sem sair do Forms. Ou se eu já tiver esse link desse vídeo, eu posso colocar aqui. Então, digamos que eu queira pesquisar agora. Vou pesquisar agora, eu não tinha visto ainda, né? Gêneros textuais. E eu quero que o meu aluno veja também esse vídeo. Então, eu vou selecionar aqui esse vídeo. Recomendado que você veja o vídeo para ver se vai ser o que você quer mesmo. E seleciona. Pronto. Aí eu vou ter aqui. Leia mais sobre gêneros textuais. Ou vou colocar aqui. Aprenda mais. Pronto. Sobre gêneros textuais. E aí ele vai ter 2 fontes de informação. Ele vai ter o link que vai levar ele para o texto. E ele vai ter esse daqui. O link do próprio vídeo que vai levar ele para o vídeo. Caso o aluno acerte, então eu posso digitar um feedback tipo, parabéns. E pronto. E aí eu salvo. Ó. Aqui o que vai acontecer se ele acertar. Está me mostrando uma prévia. Se ele errar, ele vai ter essa caixinha aqui do vídeo e vai ter o link do próprio site. Cliquei em concluído. Pronto. Eu já tenho a minha pergunta pronta aqui.
e com o total de pontos já sendo atribuído, já está contando. Pronto, agora eu quero... também é legal a gente colocar as perguntas como obrigatórias, para que eles respondam todas as perguntas do formulário. E aí eu quero adicionar outra pergunta. E essa outra pergunta que eu quero adicionar, eu precisaria utilizar uma imagem. Eu tenho uma imagem aqui no meu computador que eu achei muito legal, e eu quero utilizar, é um GIF, daquelas imagens que se mexem. Não é exatamente um vídeo, mas também não é uma foto. É os dois ao mesmo tempo. E aí eu quero que o aluno identifique, ou posso só colocar qual é, o processo ilustrado pela figura. Abaixo, pronto. E aí eu venho aqui e coloco, procuro, eu já tenho aqui salvo, ficou muito bonitinho, esse GIF aqui. É legal você colocar coisas assim, que se mexem, animadas, para não ficar um formulário tão monótono para o aluno, para ele ver, tipo, nossa, que legal, isso aqui, ó, tá se mexendo, uau! Uma coisa desse tipo. Vou colocar ele no centro e vou colocar as alternativas. Eu coloquei novamente múltipla escolha. Poxa. Eu tenho essa aqui também, caixas de seleção. Calma. Eu vou utilizar as caixas de seleção. Pronto, na opção 1 vou colocar fotossíntese. Na opção 2 vou colocar decomposição. Na opção 3 vou colocar condensação. Novamente, eu venho aqui em respostas corretas, para eu dizer para o Forms que a resposta correta é fotossíntese, e que eu quero que essa questão tenha um valor de 2 pontos. Uma coisa, assim, que eu esqueci de falar é que o Forms, ele não aceita números quebrados. Tipo, a questão vale 1,5, 2,5. Ele só aceita números inteiros. Mas se você quiser fazer uma questão assim, você faz a sua prova, ou seu teste, valendo 100. E aí, em vez de você colocar 2,5 ou 1,5, você coloca 25, você coloca 15. Daria no mesmo. E aí você adiciona o feedback da resposta. A resposta incorreta. Descubra mais sobre processos físico-químicos. Pronto. E aqui eu colocaria o link novamente. Link. Se eu quisesse. Salvar. Ops, eu esqueci de colocar o feedback da resposta correta. Aqui. Respostas corretas. Bom trabalho. Algo assim. Que incentive, estimule o aluno. E agora sim, concluído. Foi. Pronto, agora eu vou fazer a próxima pergunta utilizando um outro tipo de caixa de resposta. Agora eu quero utilizar essa caixa de seleção. O que é que ela faz? Ela possibilita que o aluno selecione mais de uma opção. Se eu quiser fazer uma pergunta, cuja resposta ela tenha mais de uma. Tem mais de uma alternativa correta. Então, eu vou fazer assim. Eu quero criar essa pergunta com base em um texto que eu tenho aqui. Então, eu vou pegar o meu texto, que eu já fiz aquele processo que eu mostrei para vocês, e vou colocar, vou inserir aqui. Dessa vez, eu fiz o seguinte. Eu inseri a imagem, e depois eu vou colocar a pergunta. É isso que o adicionar imagem faz. Você insere a imagem e ela não fica associada a uma pergunta em específico. Ela fica aqui no formulário. E aí eu posso colocar, leia o texto e responda as seguintes perguntas. Eu tenho texto. E aí, para eu colocar uma pergunta,
eu venho aqui em adicionar pergunta. E aí sim eu posso dizer, é correto afirmar que, 2 pontos. Calma, eu tenho isso aqui já feito. Eu vou filar no meu formulário que já está pronto. Pronto. Então, cadê? Aí eu vou utilizar aqui caixas de seleção. Eu vou dizer que o texto é um ponto. Na próxima, eu vou dizer que a presença de fatos históricos no texto. E na última, eu vou colocar que o travessão é utilizado para marcar a fala dos personagens. Pronto. Aqui eu tenho mais de uma alternativa correta. Então, eu vou aqui em respostas corretas e seleciono as que eu considero corretas. Atribuo os pontos e dou feedback. Então, veja mais sobre pontos a seguir. E aí eu faço aquele mesmo esquema, coloco o link e coloco, ou, na verdade, porque não é obrigatório, coloco um vídeo. Pontos. E, se acertou, continue assim. Aqui uma prévia das coisas que vão ser exibidas. Concluído. Pronto. Ao todo, agora, o meu teste, ele tá com 5 pontos. Eu tenho perguntas que os pontos estão distribuídos e juntando tudo dá 5. Digamos agora que eu queira... Eita, desculpa, pessoal. Quem está fazendo isso? Não era dessa, né? Oh, meu Deus. Ok. Vamos lá. Continuando. E aí eu quero colocar, digamos que eu queira colocar uma tirinha, uma charge para o meu aluno analisar. Eu posso utilizar esse mesmo esquema aqui. Eu coloco a imagem e logo abaixo da imagem eu coloco a pergunta. É legal a gente também identificar, coisa que eu não fiz e agora eu percebi, identificar as questões por número. Por exemplo, essa é a primeira. Eu vou ter a segunda, a terceira aqui. Pronto. Se eu quiser, eu posso criar uma outra seção. Alguém ia falar alguma coisa? Tá dando para entender até então? E também vocês... Tá dando sim. Agora, desculpa, era bom, sabe o quê? Um vídeo assim, mostrando tudo isso que você está fazendo. Entendeu? Porque a gente assiste, a gente está fazendo, agora, quando chegar na hora, tem coisas que a gente esquece, entendeu? Aí seria legal se fosse um negócio gravado para a gente ver depois. Uhum. Inclusive, eu estou gravando, então vai ficar disponível para vocês verem depois, se tiver alguma dúvida. Ah, tá ótimo, tá bom, tá ótimo. Pronto, então vamos continuando. Se vocês quiserem, se você quiser, por exemplo, se estiver fazendo um simulado de fato, e aí vai ter várias disciplinas, então você pode criar uma sessão para cada disciplina. Ficaria legal organizar desse jeito também. Ou, se você quiser
dividir o seu teste para não colocar todas as perguntas assim de uma vez, você pode também, ou atividade, né? Você pode também criar outra sessão com mais perguntas. Em relação a isso, a quantidade de sessões que você quer ter no seu formulário é uma coisa bem pessoal. Vamos lá. O outro tipo de resposta que o aluno pode dar seria a lista suspensa, que eu mostrei para vocês como funciona. Ele vai selecionar um. Eu tenho aqui escala linear. A gente não usa muito escala linear, porque seria mais para avaliação de opinião mesmo, sabe? Tipo, de 1 a 5, quanto você gostou de tal coisa? Eu, particularmente, não acho que a gente utilizaria muito. Ou com tanta frequência. Pode utilizar, se você quiser que o aluno faça uma avaliação da sua aula, o que é que você acha, tudo mais. Enfim, aqui a gente tem a grade de múltipla escolha, que é basicamente é quase como se fosse uma tabela. Aí você pode fazer perguntas de verdadeiro ou falso, que é bem comum. Um pouco complicado fazer pelo celular. Mas eu acho que treinando um pouquinho, que é um pouquinho diferente do computador, dá para fazer algumas adaptações. E aí eu posso colocar aqui. Essa seria a minha pergunta de número 4. Marque V para verdadeiro e F para falso. Pronto. Aqui nas colunas, eu vou colocar somente 2, porque eu só estou dando 2 opções, ou é verdadeiro ou é falso. E as colunas é o que vai ficar, assim, vai mostrar para eles, né? Ou ele vai marcar V, ou ele vai marcar F. E nas linhas, eu coloco as minhas proposições. Por exemplo, as proposições bem bobas. O céu é transparente. Não, vamos lá. O céu é azul. A soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa. Não sei se o professor de matemática usaria uma prova desse tipo, mas vamos lá. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Vou colocar mais uma. Cadeiras não existem. Pronto. Aqui, coloquei. E agora? Você pode atribuir respostas corretas também. E aqui, ó, nas outras a gente colocou para ser obrigatória. Nessa daqui, a gente vai exigir uma resposta em cada linha. Caso contrário, o aluno pode simplesmente responder uma das proposições e deixar o restante em branco ou não responder. Então, a gente vai sempre exigir que todas estejam marcadas. E agora, a gente vem aqui. Acho que a única desvantagem, que nem é tão grande assim, nessa daqui seria que você não tem como colocar aquele feedback e colocar o link para o artigo, e aí o aluno poder acessar e ler mais a respeito. Mas, de restante, você vai marcar aqui as corretas e vai atribuir ponto por proposição. Essa aqui eu não tenho os pontos da questão inteira. Então, digamos que eu quero que cada uma valha um ponto. Então, eu venho aqui, coloco e concluo. Pronto. Então, ao todo, a questão 4, ela vale 4 pontos. A gente pode fazer essa grade de múltipla escolha também. Na verdade, a gente pode fazer uma grade com aquelas caixas de seleção, e aí ele vai poder escolher mais de um. Mas eu não consigo pensar agora em uma atividade que utilize mais de uma caixa de seleção para isso. E aí, uma vez que você terminou de colocar as perguntas que você queria no formulário, isso aqui é bem curtinho, você vem aqui em enviar. Ah, não, peraí, faltou mostrar mais uma coisa. E essa agora vai especificamente para as pessoas que trabalham com matemática, física, química, enfim. Vocês precisam colocar algum tipo de
de expressão matemática ou notação, enfim. Vou colocar uma bem simples também, mas só para mostrar para vocês que tem aqui. É difícil colocar, assim, não tem como ficar a formatação que a gente quer. E foi por isso que eu mostrei para vocês os complementos. Esses complementos aqui, a gente, na verdade, tem vários. Eu só tenho esses, porque, para mim, eu só preciso desses. Na verdade, eu não preciso nem de todos eles, porque eu não trabalho com matemática. Mas você pode encontrar os complementos vindo aqui, nesses 3 pontinhos. Aqui a gente tem algumas opções. Desfazer, que no caso desfaz o que a gente acabou de fazer. Fazer uma cópia, mover para a lixeira, a gente não vai querer fazer isso agora. Imprimir, e essa opção de imprimir, ela é bem legal, porque você não precisa fazer 2 vezes a mesma atividade. Você pode fazer uma vez só, e aí, se você precisa da versão impressa da atividade para algum aluno que não tem internet ou não tem acesso ao celular, você clica em imprimir, e ele vai gerar para você. Gerando aqui. Uma forma imprimível do teste. E aqui, ó, tá tudo que a gente colocou. Só não vai ter imagens que se mexem e tudo mais. Essa é uma desvantagem. Mas, de resto, tá tudo aqui. Marcar uma por linha. E aqui, o bom é que o próprio Forms, ele fala quando você deve marcar somente uma e quando você pode marcar mais de uma. Aqui, marque todas que se aplicam. Enfim, e aí você salva como PDF, se você não tiver impressora no lugar, na hora, né? Ou você pode mandar diretamente para a impressora, como eu não estou com a minha impressora conectada agora, então eu posso selecionar salvar como PDF. E aí salvar, escolher o lugar, onde você quer, e tudo tranquilo. Mas continuando sobre as opções que a gente tem aqui, a gente pode também adicionar colaboradores, que seria naquela situação em você querer fazer um simulado com todas as disciplinas, ou você está junto com todos os professores de 6º ano, e aí vocês todos querem fazer essa avaliação. Você pode adicionar colaboradores. Você vai permitir que eles editem esse formulário, que eles acrescentem, que eles mudem do jeito que eles quiserem. Vocês precisam só colocar o e-mail deles aqui. Coloca o e-mail, clica em concluído, e aí eles já vão ter acesso a esse formulário. Mas onde eu queria chegar mesmo era aqui em complementos. Nessa opção de complementos, eu vou ter várias extensões aqui para fazer diferentes coisas. E aí, a extensão que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, o Hypatia Create, que ele vai justamente me dar essa opção. Como eu já tenho instalado, não preciso instalar novamente. Mas quem não tiver instalado, vai aparecer aqui a opção de instalar. Você clica e ele vai instalar. Depois é só você fechar isso aqui e ele vai aparecer aqui, na pecinha de quebra-cabeça. Se você não tem nenhum complemento instalado ainda, então essa pecinha de quebra-cabeça não vai aparecer, mas isso é normal. Normal algumas pessoas não terem, por não ter nenhum complemento instalado. Quando você instala, ela passa a aparecer, para você ter acesso. E aqui eu quero utilizar o Hypatia Create. Às vezes acontece isso, ele não abre com as opções. E aí é só atualizar a página. Tudo certinho. E clicar nele novamente. E aí ele vai aparecer aqui o menu de opções. O que eu posso fazer? O que eu quero é esse aqui, Insert/Edit Math, que vai me dar essa caixinha aqui, que tem vários símbolos matemáticos. E eu posso fazer de vários jeitos. Eu posso até, inclusive, mudar o tamanho da expressão, da minha notação matemática. Mas aí eu vou fazer uma bem simples, porque eu não sou de números. Digamos que eu queira somar 6 meios, eu quero que o aluno some, né? Ele vai resolver isso aqui. Mas, esse mais aqui eu estou colocando do meu próprio teclado mesmo. Mas, e aí para eu colocar novamente outra fração,
eu clico aqui novamente. 6 meios mais 5 meios. Igual. Pronto, vou colocar o símbolo, o sinal de igualdade. E eu já tenho pronto aqui. A última coisa que eu preciso fazer agora é aqui, ó, em Create Link. Depois de ter feito a minha expressão, e aí depois vocês podem explorar o que tem aqui, depende da necessidade de vocês. Create Link, ele vai me dar esse link aqui. Eu copio ele. Pronto, eu copiei. Minimizei aqui, ó, para não precisar ficar clicando lá e abrindo novamente. E eu vou aqui no lugar de inserção de imagem, nessa caixinha aqui. Aqui eu tenho as opções, eu já tinha falado, mas eu não tinha mencionado nessa aqui, por URL. Quando eu boto uma imagem por URL, eu copio o link da imagem e colo aqui. Esse link aqui é o da imagem que eu tinha acabado de criar. E aí eu venho aqui, já está aparecendo, inserir imagem. Pronto, eu quero que meu aluno resolva isso daqui. Para ele colocar a resposta, que também vai ser em fração, eu vou precisar, novamente, do Hypatia Create. Então, como ele já estava aqui minimizado, eu clico aqui e ele vai abrir. E aí foi 6 meios mais 5 meios. Eu vou criar a resposta, vou colocar uma resposta errada. Vou colocar 11 quartos. Pronto, criei o link, copiei, minimizei aqui. Aí eu venho aqui na opção 1. A opção 1 vai ser a minha letra A. E aí eu posso colocar uma imagem também para cada uma das opções. A quantidade de imagens, ou o lugar onde a gente coloca imagens não é limitado. Eu posso colocar a imagem tanto no corpo da pergunta, quanto nas opções que eu tenho para o aluno responder. Adicionar imagem, por URL, que eu tinha acabado de fazer, e vou colar aqui. Digamos que eu queira colocar 3 opções, então eu coloquei uma aqui, 11 quartos, vou colocar mais outras 2, vou colocar uma certa agora. Então, é a minha B. O legal é que o Forms, ele já é bem esperto. Então, ó, eu só fiz colocar a letra A, ele colocou letra B sozinho. Eu não precisei. E por último, ó, letra C sozinho também. E agora eu vou criar a última, a letra C, para não ficar somente 2. Vou botar 10. 6. 22, tá mais engraçado. Pronto. Eu não vou mais utilizar, então eu vou fechar aqui. Pronto, fechei ele. Venho aqui e insiro a imagem. Pronto. Do mesmo jeito que a gente fez com todas as outras perguntas, a gente vem aqui em respostas corretas e coloca aqui. A resposta correta é a letra B. Eu quero que valha 1 ponto. Concluído. E eu esqueci do feedback, né? Aqui. Reveja como fazer operações com frações. Coloco o link. Coloco um vídeo se eu quiser. É opcional. Resposta correta. Parabéns! Eu não sei mais outras mensagens motivacionais para colocar, então estou repetindo parabéns. Concluir. Pronto, aqui eu tenho, digamos que, obrigatória. Certo. Pronto, digamos que eu tenha terminado o meu formulário. Agora eu já estou pronta para enviar para os meus alunos. Então, eu venho aqui em enviar. Você tem a opção de enviar por e-mail, mas isso aqui é mais trabalhoso, porque você precisaria coletar o e-mail de todos os alunos e voltamos para o mesmo problema de nem todos os alunos têm e-mail. Então, a gente vem para cá, para esse clipezinho. Esse clipe vai mostrar para a gente
o link. Mas olha só, esse link está muito grande. Eu tenho a opção de criar esse link de um jeito reduzido. Então, é só clicar aqui, o URL curto. E aí ele me dá esse link menorzinho. E eu posso copiar. Vou clicar aqui, copiar. Pronto. Agora, o meu formulário está pronto para os meus alunos preencherem. Ó, eu vou clicar aqui no olhinho, para a gente ver como ele ficou. Ficou assim. Aí, vamos lá, vamos responder. Nome do aluno, Juliana. Turma, eu sou da turma C. Eu vou botar aqui também no chat, se vocês quiserem brincar. Olha, complemento para educação física. Eu não sei, mas vai que tenha, né? Dá uma olhadinha lá. Pronto, o formulário que eu acabei de criar, eu coloquei aqui, se vocês quiserem ver como ele ficou por fora, né? E aí, quando eu coloco essas opções e clico em próxima, aí sim, eu venho para a minha próxima sessão, que foi onde eu coloquei as minhas perguntas. E aqui eu tenho o identificador. Eu acho que eu esqueci de colocar, que essa aqui era a pergunta 5. Agora já foi. Pronto, e aí o aluno vai poder responder. Fábula, vou colocar isso aqui errado. Vou selecionar sim. E vamos lá. Aqui ele já reclamou porque só tem um. Quando eu preencher todos, aí sim, ele deixa de reclamar. Isso aqui também. E eu vou acertar. Pronto. E aí, depois que o aluno terminar de responder o formulário, olha como ficou bonitinho, ele vai enviar. Pronto. E aqui, em ver pontuação, é onde ele vai ver o que ele acertou, o que ele errou, e ter o feedback que você colocou. Ó, aqui em cima já mostra o total de pontos. E aí ele vem aqui, o feedback, parabéns. Nessa outra, que errou, não ganhou nada. Aí, ó, descubra mais sobre processos físico-químicos. E aí o aluno clica nesse link e vai ler. Se eu tivesse colocado um vídeo, apareceria o vídeo. Aí esse aqui, continue assim. Ó, tudo certo, esse aqui não teve feedback, como eu falei para vocês. Mas, enfim. Aqui ele teve acesso ao que ele errou, ao que ele acertou, a pontuação final dele e ao seu feedback. Se ele quiser, ele pode ir lá olhar e aprender mais, que é o recomendado. Se ele não quiser, bom. E aí, agora vem a parte mais legal de todas, que é a parte que simplifica o processo de correção para você. Agora eu não preciso mais corrigir as fotos de uma por uma que o meu aluno me mandar. Eu não preciso mais de um editor de fotos para colocar lá o Vzinho, onde acertou, o Xzinho, se errou, marcar a alternativa certa. O aluno, ele teve acesso àquilo, então ele já está ciente. E para eu pegar, isso aqui vai estar registrado aqui, desse jeito. Eu tenho um resumo que mostra como foi o desempenho dos alunos. Quais ele acertou, quais ele errou, a porcentagem de alunos que marcou tal alternativa. Isso aqui pode ser interessante também. E eu posso aqui, ó, nesse verdinho, criar uma planilha. Nesse criar planilha, ó, criar uma nova planilha, ele vai me direcionar para uma página do Excel, onde eu vou ter todas as informações que o aluno colocou nesse formulário. E aí aqui eu crio uma nova planilha, e aqui eu tenho teste primeiro bimestre, mas esse nome não é obrigatório. Eu posso colocar o nome que eu quiser. Eu não vou mudar, porque eu não sei que outro nome eu colocaria. Pronto, vou apagar a resposta, para não dizer que está o mesmo. E aqui eu tenho a planilha de teste primeiro bimestre. Pronto, criei essa planilha. Automaticamente, o formulário agora está vinculado a ela. Ou seja, qualquer resposta futura que qualquer outro aluno meu me dê, vai aparecer aqui automaticamente. Eu não vou ter nem trabalho. E aqui eu vou ter, nessa planilha, o carimbo de data e hora. Isso aqui é muito legal, porque se o aluno responder mais de uma vez,
e você vai ter avisado para ele que só vai considerar a resposta mais antiga, você vai ter aqui o registro da data que ele respondeu e da hora. Então, você vai saber a pontuação, ou seja, a nota do aluno, já vai estar aqui. Você não precisou fazer muita coisa. Eu vou ter o nome, identificação por turma, e eu vou ter as minhas perguntas aqui, ó. Nos próximos campos são as perguntas. Eu não estou conseguindo ver direito quais são as perguntas. Então, para melhorar a visualização das suas perguntas, a gente vai fazer assim. Vem aqui, ó, eu tenho essa listra cinza que separa os campos das respostas. Então, eu venho aqui nesse cantinho e espero aparecer, ó, coloca aqui em cima. Quando aparecer essa seta em duas direções, aí sim, eu clico e arrasto para baixo. Isso vai aumentar o espaço que eu tenho aqui em cima. Ainda assim, não está aparecendo tudo, né? Então, eu clico aqui, ó, no número 1, vai selecionar todas as células que estiverem na linha 1. E vem em formatação. Aqui, formatar. Eu tenho arquivo, editar, ver, inserir, formatar. Em formatar, eu tenho a opção ajuste de texto. Ele está aqui, por padrão, como estourar. Ou seja, o texto passou da célula, então ele já não vai ser mais exibido, porque ele estourou o espaço dele. Eu posso ajustar. Com esse ajuste, o texto ele passa a ser exibido por completo. Se ele não coube nesse espaço aqui, então ele cria uma linha e coloca o resto. Se ele não coube, então ele cria uma linha e coloca, e assim vai. Até o final. E aí, o importante de identificar as questões, porque aí você vai saber. Pronto, agora eu posso ver todos os textos, todos os cabeçalhos das minhas perguntas. Ainda não estou vendo completamente, então eu aumento. Eu aumento tanto quanto for necessário para mim. E, por último, para ficar bonitinho, ó, eu seleciono aqui em alinhar. Aqui é opcional, você pode colocar ou não. Mas se você quiser que fique bonitinho, você seleciona aqui, ó, alinhar meio. Aí agora todo o meu texto está exatamente no meio da minha célula. Todos eles estão ocupando o espaço do meio. Pronto, fiz isso. E se eu quisesse ver o resultado só da turma A, por exemplo? Eu não quero o resultado da turma C. Então, deixa eu criar uma resposta aqui. Vou colocar um aluno fictício. Antônio, é da turma A. Vamos colocar as respostas. Síntese, Antônio acertou tudo. Uhum. Pronto, enviou. Ó, atualizou automaticamente. Eu acabei de colocar Antônio, mas já apareceu aqui na minha lista, na minha planilha. E tá aqui a data e a hora que ele respondeu aquilo, que ele enviou, que ele submeteu as respostas. Pronto, eu quero ver agora só as notas dos alunos da turma A. Então, eu venho aqui, ó, nesse quadradinho e clico. Quando eu faço isso, ele seleciona a minha tabela inteira. Depois disso, eu venho aqui nesse símbolozinho que parece um funil e é criar um filtro. Clico aqui. Pronto. Não fez uma grande mudança na minha tabela, certo? Mas agora eu posso aqui, ó, quando eu vier em turma, eu posso escolher exibir somente um desses valores. Eu tenho aluno na turma C, tenho aluno na turma A, posteriormente vou ter na turma B e por aí vai. Aí eu clico aqui, ó, nesses tracinhos e eu vou ter maneiras de filtrar. Eu posso aqui escolher que ele não exiba espaços em branco. Aqui está tudo selecionado, então ele está exibindo tudo. Então, eu desseleciono esse e desseleciono esse. Eu quero que mostre só turma A. Aperte em OK. Pronto. Agora eu tenho na minha tabela somente
as respostas de alunos da turma A. Tenho aqui nome, pontuação e o que eles escreveram em cada resposta. A partir dessa tabela aqui, você pode criar várias outras. Pronto, deixa eu botar para mostrar todo mundo de novo. Pronto. Se você quiser remover o filtro, você desativa aqui, ó. Desativei, não estou mais filtrando. Pronto, ativei o filtro, agora eu quero mostrar todo mundo. Pronto, perdi. Ah, não. Não. Pronto, aqui. Estou mostrando todo mundo de novo. Eu posso, aqui, criar mais uma. No caso, eu tenho essa aqui, a tabela que está diretamente ligada à minha planilha, e eu posso criar outra aqui do lado, para colocar somente as notas, para registrar as notas. E aí, nessa aqui do lado, eu colocaria... Deixa eu achar. Pronto, mesclei. É, minha conta, desculpa, pessoal, esqueci. A minha conta, ela é vinculada com o institucional, por isso que vocês não conseguiram abrir. Eu não sei se eu liberei, se eu dei a permissão para todo mundo. Mas eu acho que sim. Todo mundo tem acesso a essa planilha. Ou ao formulário. Vejam aí. E aí aqui, pronto. Digamos que eu queira fazer agora uma planilha separada da do formulário. A do formulário vai continuar. Mas agora eu quero uma que seja somente para uma turma específica. Então, eu posso colocar aqui notas, sexto ano. Pronto. Comecei aqui, deixa eu centralizar isso aqui. Pulo uma linha. E aqui eu coloco nome do aluno, uma coluna para o nome. E aqui nota. Pronto, nota 1. E aí você pode ficar alimentando essa tabela quantas vezes você quiser. Eu vou voltar aqui. Sexto ano A, né? Como eu falei aqui, sexto ano A. Então, eu vou ter aqui em turma, eu vou e aplico o filtro, para eu ver somente do pessoal da turma A. Tá aqui. Eu quero somente a pontuação e o nome. Então, eu venho aqui, copio e colo. Acho que vai colar tudo, né? O nome do aluno veio junto. Deixa eu remover isso daqui. Esse aqui. Pronto. Eu tô aqui com o nome. Eu venho do lado e pego olha aqui, agora sim, tá todo mundo aqui. Antes eu tinha só Antônio, agora eu tenho Alex. Vou passar para a próxima. Pronto. E a nota 1. Aí toda vez eu troco. A nota 1 de Antônio. Vou aqui. Coloco. E a nota 1 de Alex. É bem mais fácil se você selecionar tudo. Mas agora, como eu fui colocando de um por vez, daí... Mas aí você pode selecionar tudo, assim. E aí vai tudo. E essa planilha aqui, você pode ficar alimentando ela. Eu tenho aqui nota 1, mas aí eu vou ter avaliação 2, não vou? Então, eu faço nota 2. E por aí vai. É um jeito bem mais fácil de você gerenciar tanto as atividades quanto provas ou qualquer outra coisa desse tipo.
Deixa eu ver se eu esqueci de colocar alguma coisa. Vou falar sobre algum ponto para vocês. Tem um jeito de fazer como se fosse um joguinho. Eu até já deixei ele pré-pronto. Aqui. Deixa eu achar o meu jogo. Não é esse. Aqui. Acredito que seja esse. Se você quiser fazer uma coisa diferente, tem até o gifzinho da fotossíntese. Eu peguei de lá. Você pode fazer isso aqui. Agora, para fazer um jogo, você vai trabalhar com sessões. Você pode fazer tanto um jogo quanto uma história interativa, que seria aquela história que, dependendo da resposta, eu vou direcionar o meu aluno a um caminho diferente. Aí você tem que pensar em quantas possibilidades, em quantas ramificações você vai querer essa história, se for o caso de fazer uma história. Se for o caso de você querer fazer somente um jogo tipo perguntados, um jogo de perguntas e respostas, você pode fazer dessa seguinte maneira. Eu vou ter separado por sessões. Então, tem várias sessões aqui. Tem 8 sessões. Ó. E nesse jogo eu só tenho 2 perguntas. E a sessão final, que é de fim de jogo. Tenho 2 perguntas, eu tenho 8 sessões. Porque eu preciso da primeira sessão, que é a de início, e preciso da sessão que vai ser o final do jogo. E aí eu vou... A próxima sessão que eu faço depois da primeira, eu posso colocar aqui a descrição, jogo, de perguntas e respostas. Pronto. E aí eu vou e faço a segunda sessão, pergunta 1. Quando eu crio uma sessão, eu não tenho a pergunta já criada, então eu vou precisar adicionar uma pergunta. Adiciono a pergunta, ó, coloquei aqui até aquele gifzinho para ficar diferente. E depois disso aqui, se eu deixar sem mexer, ele vai para a próxima sessão. Por exemplo, o aluno vai ver isso aqui e vai responder. Se eu não fizer nada, ele vai para a sessão 3, que é parabéns, você acertou. Só que eu preciso de uma sessão caso o aluno acerte e de uma sessão caso o aluno erre, que seria o feedback. Então, eu crio uma sessão aqui. Parabéns, você acertou. E logo em seguida, eu crio uma que pena, você errou. Tente novamente. Nesse caso aqui, eu vou ter que vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos que aparecem, e colocar ir para a sessão com base na resposta. E aí, sim, quando eu marco isso aqui, ir para a sessão com base na resposta, eu posso escolher. Se eu tenho que a resposta correta é fotossíntese, então eu vou direcionar ele para a sessão 3, que é parabéns, você acertou. Caso o aluno responda outra coisa, que pena, você errou, tente novamente. E eu vou fazer a mesma coisa nas outras respostas incorretas. Pronto. Aqui está a primeira sessão com o primeiro feedback. Para a sessão que dá os parabéns, ó, parabéns, você acertou. Aí eu coloquei um gifzinho também, só para animar um pouquinho. E aqui, após essa sessão, se ele acertou, então ele pode ir para a pergunta 2. Se foi o caso dele ter vindo para essa sessão 4, que foi errou, então vai aparecer isso aqui, e quando ele clicar em próximo, eu quero que ele vá novamente para a pergunta 1. Então, eu seleciono aqui, ó, após a sessão 4, ir para a sessão 2, que é a pergunta 1. Ele vai tentar novamente. Então, vamos lá, novamente. O aluno começou o jogo. Ele errou. Então, ele vai vir para essa sessão aqui. Quando ele clicar em próximo, ele vai voltar para a pergunta. E aí, se ele acertar, ele vem para o parabéns, você acertou, e vai ser direcionado para a próxima pergunta, que é a pergunta 2, que é outra sessão. E aí, na pergunta 2, coloquei uma imagem também. E aqui as respostas. Eu vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz no outro. Eu vou marcar ir para a sessão com base na resposta. E aí, se eu tenho para mim que essa daqui é a resposta correta, então eu tenho que direcionar ele para a próxima sessão que você acertou. É importante que a gente coloque uma sessão de parabéns e uma de que pena para cada pergunta.
porque senão ele vai ficar no loop direcionando você somente para um. E eu quero que o jogo ele tenha sequência. Depois, para as outras, para as que foram erradas, eu coloquei direcionando novamente para o que pena, só que é para o que pena na seção 7. Eu não estou mais redirecionando ele para esse daqui. Agora é outro que eu fiz, outra seção, na qual, quando ele clicar em próximo, eu quero que ele vá para a pergunta 2. Ou seja, eu quero que ele tente novamente a pergunta 2. E é por isso que eu preciso de um feedback de parabéns e tente novamente para cada pergunta. E aí eu vou direcionar ele novamente para essa seção da pergunta 2 e ele vai fazer isso até acertar. Quando ele acertar, ele vai para o parabéns, você acertou. Como eu só fiz 2 perguntas nesse meu jogo, então, após essa imagem aqui, ele vai para a última sessão, que é a sessão de fim de jogo. Não tem mais nada depois dessa. Deixa eu mudar aqui. Eu não coloquei teste, não coloquei nada aqui, porque é só um jogo, então não tem nenhum outro objetivo. E aí, aqui, ó, vou gerar esse link e vou colocar para vocês. Pronto, deixa eu ver aqui. Cláudia falou que fez novamente. Não está aqui. Cláudia, eu não estou vendo a tua resposta aqui. De Betânia, de Alex, todos foram computados aqui, mas eu não sei o que aconteceu com a tua. Mandei para vocês agora o link do quiz que eu acabei de fazer. Tá? Aí vou dar uma olhadinha aqui, vou clicar no olhinho para a gente brincar nele. Pronto, aqui. Aí eu tenho aqui a introdução do jogo. Você pode colocar uma figura, você pode colocar qualquer coisa que você queira. Um negócio animadinho, né? E aí você vai em próxima. Começou o jogo. Pergunta 1. A figura abaixo eu vou botar errado, para vocês verem o que acontece. Aí eu vou para a próxima. Que pena, você errou. Tente novamente. Aí eu clico em próximo. Ele me direcionou novamente para a pergunta 1. Eu quero que meu aluno, toda vez que ele errar, eu quero que ele volte para lá para tentar. E aí, colocou certo. Vamos lá. Acertou? Ó. Parabéns, você acertou. Eu vou em próximo. Quando ele acerta, eu coloquei para ele direcionar para a próxima pergunta. Então, novamente aqui, ó, eu vou ter o mesmo tipo de interação. Vou errar. Tente novamente. Quando eu clico em próxima, ele volta para a pergunta 2. E aí você acerta. Parabéns, você clica em próxima, como eu não tenho mais nada, acabou o jogo. E aí o aluno pode enviar as respostas dele, pode, enfim, fazer o que ele quiser. Basicamente, tipo, num geralzão, é isso. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem como fazer, como extrair os dados, como separar por turma. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar. E, então, pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação ao Google Forms ou a como fazer? Assim, é muita informação para esse momento, para, tipo, tão pouco tempo. Mas a gente praticando e fazendo, a gente consegue, digamos que, ficar ter mais ideias. E a criatividade também ajuda muito. Mariana, eu tenho uma dúvida. Oi. Sou eu, Cláudia, às vezes você não está vendo aí o meu nome, mas eu estou preenchendo, não sei o que está acontecendo. Estou presente, viu, Cláudia Maria? Vamos lá. A dúvida é o seguinte, a gente faz tudo bonitinho, aí coloca no grupo, né? Aí os meninos vão responder exatamente no grupo que eles são inseridos, não é isso? Quando eles clicarem no link, eles vão responder isso aqui no navegador dele.
É porque E eu aí, não estou conseguindo te ouvir, não estou conseguindo te ouvir. Tem um bebê aí chorando. Eu falo, balbuciando. Ah, bebê? Vamos lá. Pronto, deixa eu. Ok, vamos lá. É, quando você mandar para o seu aluno, ele vai responder isso no navegador dele, no lugar que ele usa para acessar a internet. Sim, Tá? sim. E as respostas, elas vão ficar no seu Drive. Por exemplo, você precisa estar logada na sua conta Google. Sim. Eu vou mostrar agora, peraí, deixa eu te mostrar. Onde tu vai encontrar depois para ver todas as respostas e poder gerenciar os teus formulários. Quando eu abrir aqui a página inicial, tem aqui, ó, Google Apps. E aqui, se tu descer, tem formulários. Isso tu tá logada na tua conta Google, no teu e-mail. Sim. Aí, aqui em formulários, vai te levar para cá, ó. Nesse lugar aqui, tu vai ter todos os formulários que tu já criou. E é por isso que eu tinha falado que é importante a gente colocar a identificação do formulário e a que ele se refere, porque a gente vai poder acessar para pegar as respostas a partir disso. Eu tenho vários formulários aqui sem título, eu não vou saber sobre o que eles são, e aí eu vou ter que abrir de um por um para saber se é o que eu quero. Quando eu coloco o nome, eu vou saber, por exemplo, o formulário que eu criei agora, que eu quero ver as respostas, é esse aqui, teste primeiro bimestre. Então, o meu aluno respondeu lá na casa dele, no navegador. Eu quero ver a resposta dele. Então, eu venho aqui no docs.google.com/forms, vai abrir isso aqui para mim, e clico aqui, ó, em teste primeiro bimestre. No que eu clico aqui, eu tenho a seção de perguntas, onde eu posso gerenciar, eu posso mudar as perguntas, eu posso editar, posso acrescentar, e eu tenho aqui do lado a seção respostas. E é essa parte aqui de respostas que é interessante para a gente também. E aqui eu vou poder ver o desempenho individual de cada um. Tá? Por exemplo, eu posso ver tanto um resumo do que foi escrito, quanto individualmente. Além de poder ver naquela planilha. Quando você cria, está aqui. O resultado, a pontuação, o nome do aluno, a turma e todo o resto. Tá? Aí, eu vindo aqui em resultado individual, eu vou ter tudo aquilo que o aluno respondeu. Eu vou poder ver o que ele viu, vou poder ver o que ele colocou. Tá? Aí aqui eu tenho 4 respostas. 4 pessoas responderam ao meu formulário. Aí eu estou vendo atualmente a resposta de Juliana. Foi Juliana que respondeu. Se eu clicar aqui, eu vejo a resposta individual de Antônio. Menino! Aí eu vejo o que ele respondeu. E vejo a pontuação dele. A pontuação final aqui. Mas é mais fácil eu acessar isso pela planilha. Ver as respostas no Planilhas, porque lá eu tenho acesso a todas as respostas de todos os alunos, junto com a pontuação. Então, economiza tempo, trabalho, tudo. Ó, tá vendo aqui? Deu para entender mais ou menos como você vai fazer para acessar essas respostas? Beleza, beleza. Obrigada. Nada? Eu vou colocar no WhatsApp esse tutorial todo, tá? Tá tudo aqui, então vou colocar. Mas alguém tem perguntas? Vocês podem perguntar, minha gente. Tranquilo.